Olá, queridos e queridas, tudo bem? Aqui é Cláudia Peters, mais uma vez com o Evangelho Simples. Hoje nós vamos estar falando de uma parábola bem conhecida e muito assim, ela é fácil de entender, porém a gente precisa captar, né? Porque eu chamo ela de parábola da persistência. Mas o Senhor fala aqui que é a parábola do semeador. Diz assim: Mateus capítulo 13, nós vamos estar lendo. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se sentou, e toda a multidão que estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra partiu, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Tá? Quem tem ouvidos, ouça. A palavra de Deus aqui, ela tá relatando, né, da semente. Semente nada mais é do que a palavra que nós lançamos. Nada mais é o que eu estou fazendo aqui hoje, lançando uma semente. Então, muitas vezes vai cair em pedras, vai cair em pessoas que vai ouvir, vai achar legal, mas para ela não vai fazer significado nenhum. Então, vai vir uma pessoa, vai fazer outra coisa e beleza. O que aconteceu aqui que a primeira ave comeu e foi embora. Ia comer, não absorveu, só ouviu, passou pelo ouvido. A outra, ela caiu em pedras. Só que aconteceu, em pedras ela nasceu, né? Ela cresceu um pouquinho, só que logo ela morreu, porque o sol veio. O que é o sol? Às vezes, assim, você ouve a palavra, você sabe que Deus é Deus na sua vida, você começa a ter uma vida com Cristo, só que aí, conforme as dificuldades, a tristeza, o trabalho, o tempo, porque o tempo ele é muito... Hoje o tempo é muito corrido, nós estamos com um tempo muito curto, né? Você acorda cedo, quando você vê já é hora do almoço, quando você vê já é de tardezinha para de noite. Então, o tempo passa muito rápido. Se a gente não nos atentar em orar, em buscar pelo menos 5 minutos, 10 minutos. Quem não trabalha, tirar um tempo maior. Agora, aquela pessoa que já trabalha, que já tem um tempo mais corrido, mas tem que ter um tempo com Deus. Acaba o quê? Perdendo esse tempo, aí acaba secando. Por quê? Hoje eu não faço, amanhã eu não faço. É igual academia. Se você começa a faltar na academia, chega uma hora que você não vai mais. Então, oração é a mesma forma. Se você começa a não orar, não buscar, não falar com Deus, a não ir para o culto, né? Às vezes vai faltando, vai chegar uma hora que você não vai querer ir mais. Então, o que acontece? Aí vem o quê? O sol e mata. Porque é o tempo da gente. O sol aqui seria o tempo, a correria, as licitações. E mata mesmo. E aí você não tem mais força para voltar. Mas a Bíblia fala também de uma terceira coisa que acontece quando cai em terra boa. O que é terra boa? Terra boa é aquela pessoa que ela não só ouve o que é ensinado. A terra boa é aquilo que entra no coração dela e ela absorve de tal maneira que ela começa a entender e fazer aquilo que Deus deseja. E quando nós fazemos a vontade de Deus, o que acontece? As coisas começam a acontecer. As portas começam a se abrir, o milagre começa a aparecer. Por quê? Porque você está ali na vontade de Deus, você começa a destravar. Então, nós seres humanos, normalmente, quando não temos Cristo, quando estamos distante de Jesus, há o quê? Há uma deficiência, a gente tem uma deficiência espiritual. Tanto que a gente não consegue enxergar e nem ouvir claramente a Deus. E o que faz isso? O que é a cura? Quando vem a cura? A cura vem quando nós permanecemos com pessoas de Deus, quando nós estamos dentro da casa de Deus, quando nós estamos ouvindo a Deus através da palavra, porque no começo, eu sei que é difícil, no começo é difícil nós entendermos a Deus. Por quê? Porque não temos o costume. Então, há essa deficiência, há esta barreira,
né? Que o pecado natural, gente, não é o pecado, eu não tô errando, eu não faço nada de errado, assim, mas o pecado natural, gente, porque a gente já veio de Adão, Adão já nos deixou esse pecado, então nós somos todos pecadores. Aquele que fala, eu não sou pecador, né? Já tá pecando, por quê? Porque nós somos pecadores, nós erramos, não porque vamos para a igreja que acertamos tudo, erramos sim, às vezes ficamos nervosos, às vezes a gente fala coisa que não deve, né? Às vezes a gente, infelizmente, mente, né? Tem pessoas que têm esse hábito de mentir, que não é bom. Então, assim, mas somos pecadores. E o Senhor, ele fala assim, que aquela palavra que nós estamos falando aqui, que o Senhor é Deus, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, ele quer mudar a sua história. E ele ensina do perdão, ele ensina pra gente a orar, ele ensina a gente a se esforçar. Porque às vezes as pessoas acham que tudo é de graça, não é. Ele ensina que nós temos que mudar nossos comportamentos, as nossas vestes. Às vezes a pessoa fala, não pode, as vestes não, porque ele me ama do jeito que eu sou. Não, ele se preocupa com as suas vestes, ele se preocupa com a sua conduta, ele se preocupa com o seu caráter. Ele olha para você, a maneira como que ele se comporta na igreja. O homem, ele não tem esse direito de falar, você tá certo, tá errado, né? A não ser que for para ajudar, a não ser que for para aconselhar, uma exortação com amor, aí sim. Mas para julgar, falar que você vai para o inferno ou deixar de ir para o inferno, isso o homem ele não tem essa capacidade, porque só o Senhor sabe o seu coração verdadeiramente. Mas nós, né, cristãos, dão o quê? Nós damos o quê? Uma orientação do que pode levar para o inferno e do que não pode. Ou se você vai ou não vai, aí é você e o Senhor. Mas nós, quando cai em terra boa, quando essa semente da palavra de Deus, que Deus ele é bom, ele é maravilhoso, ele quer ajudar você a sair desse problema, ele quer ajudar você em todas as áreas da sua vida, mas você tem que abrir o seu coração. Isso é terra boa. É ouvir o que Deus manda dizer e colocar no coração e entender, Senhor, onde eu preciso melhorar, né? Onde que eu preciso estar mudando em mim para que eu possa estar mais perto de Ti. Porque a Bíblia, ela fala que nós não somos merecedores do Senhor, não somos mesmo. A Bíblia fala que nós não somos pessoas que somos limpinhas, porque não somos. Quem que nos dá esse acesso, né, para com Deus é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que nos dá esse acesso. Ele veio aqui para dar esse acesso para o homem. Então, quando nós cremos em Jesus, e ele contando aqui da parábola, creia em mim, né? A palavra é essa, a semente ela tem que cair em terra boa. Em terra que quer conhecer Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, a vida muda. Você pode ver na mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou nas vestes dele, ela foi curada. Quando um homem chegou até ele, né, que estava possesso, ele libertou aquele homem. Então, tudo que chega perto de Jesus é transformado. Então, sua casa está bagunçada, vai em Jesus e pergunta, Senhor, me ajuda a limpar essa casa, a mudar, a transformar. Tirar essas brigas dentro da minha casa, tirar essa escassez financeira de dentro da minha casa. Só o Senhor pode fazer isso por você. Só o Senhor. Então que você seja terra boa, que não seja terra à beira do caminho, que chegou e as aves comeu porque ouviu e tanto faz como tanto fez, chorou, vai na igreja, chora, e chega em casa, toma as mesmas atitudes. Nós temos que mudar. Então, terra boa é terra que quer mudança. Terra boa é terra que quer estar perto de Jesus. Terra boa é terra que quer trocar aquelas músicas que falam só palavrões, música que é indecentes, músicas que são imorais, e começa a ouvir louvor. Isso é terra boa. Opa, agora eu quero ouvir louvor. Trocar as músicas, trocar as vestes muitas vezes. Se Deus mandou, filho, faça. Trocar a maneira de viver, não ser uma pessoa mais incorreta com as outras pessoas, não mentir, ser verdadeiro, assumir os seus erros. Isso é terra boa e querer mudar. Aí Jesus entra. Jesus entra num coração que quer mudança. Jesus não quer entrar no coração da pessoa que quer viver de qualquer maneira. Ele não trabalha dessa forma.
Então, a palavra de hoje é: seja terra boa. Seja terra em que o Senhor vai fazer sobre a tua vida e você vai ver a diferença na tua casa. Você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida se você for terra boa. Se você começar a desenvolver dentro de você uma transformação. Ah, mas eu que vou transformar, não é Jesus? É Jesus que vai transformar, mas você precisa querer esse Jesus na sua vida. Tá bom? Hoje é essa palavra para você, que Deus abençoe tua vida, tá bom? Que o Senhor venha transformar a sua casa, transformar o seu coração, porque nós todos precisamos de transformação. Eu também falo, Senhor, eu preciso de transformação, porque todos os dias nós erramos, todos os dias, porque somos pecadores, mas o Senhor é misericordioso para nos perdoar e fazer de nós cada dia melhores, tá bom? Deus abençoe sua vida, compartilhe, curta esse canal e até a próxima. Tchau, tchau.